tecnicamente eles podem te prender, tá? E eles começaram a fazer isso. Não é comum, mas agora a gente está vendo essas últimas 2 semanas. Nossa recomendação, se você não tem um I-94 válido, tenta evitar a viajar. O juiz, deu uma fiança, o juiz deu uma fiança de $10 mil. Graças a Deus ele tinha alguém que conseguia pagar esse valor, ele pagou esse valor e a gente conseguiu essa última sexta-feira agora tirar de lá. E tirar de lá que eu digo, eles pediram para enviar um Uber pra detenção, pra cadeia. Ele tava numa cadeia normal, tá? Separado, eles ficam separados, mas esse estava em uma cadeia normal em Michigan. A gente teve que pedir um Uber pra ir pra lá buscar ele. E eles pediram um ticket de um Greyhound. Greyhound são os ônibus aqui que você pode viajar dentro do país. E a gente teve que comprar um ticket de ônibus de Greyhound de 32 horas, comprovando que ele ia pegar esse ônibus para sair de Michigan até Miami. Todo esse processo demorou um mês. 10 a 12 clientes que foram presos em situações diferentes. Não quer dizer que todo mundo está sendo... Esse estudante teve a maior mudança nos últimos, acho que 45 anos. NTA, que é a Notice to Appear, que é o começo de um processo de corte, é um processo de deportação. Se você tem um sonho, se você quer lutar para esse sonho, estamos aqui para te ajudar, te acompanhar, compartilhar. Temos muitas histórias e experiências. Desde começar com um sonho até obter o visto. Sempre no final, se você confiar e acreditar, dá certo. Vale a pena. Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Entre Vistos e Sonhos. Estou aqui de novo com a minha parceira, doutora Isabela. E aí, Isabela, como é que você tá? Estamos de boa. Perfeito. Muita loucura nessa vida migratória, mas estamos bem. É isso aí. E galera, hoje o nosso episódio vai ser um pouquinho diferente. A gente não tem convidados hoje. Hoje o que a gente quer fazer aqui, eu e a Isabela, é trazer as notícias. A gente está tendo muitas atualizações com imigração, coisas estão mudando rapidamente. Então a gente quis fazer esse episódio mais para esclarecer algumas coisas, explicar algumas regras novas e também para informar a todos, tomar muito cuidado com viagens dentro do país. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes disso, como eu sempre peço para todos, deixe um like, segue o nosso canal, compartilha com amigos, especialmente o episódio de hoje. Eu acho que o episódio de hoje vai ser bem interessante para a gente esclarecer algumas coisas. Imagino que a gente vai responder muitas das suas dúvidas. E é isso, então vamos lá. Isa. De que a gente vai começar? Qual vai ser o ponto principal das nossas... Eu acho que é bom a gente começar, Isa, falando um pouco sobre o visto de estudante, porque impacta a grande maioria das pessoas, eu acho. Muitos dos nossos clientes têm visto de estudante, que também não é só visto de estudante, né? Foi visto I de repórter, visto J também. Então tem algumas regras que vão mudar aí. Mas eu acho que a gente poderia começar com esse, depois a gente fala de detenção e de outras atualizações também. O que você acha? Acho bom. Acho que a gente pode começar, então, explicando que o visto de estudante teve a maior mudança nos últimos, acho que 45 anos. Facilmente. Foi uma mudança que, sinceramente, eu não pensei que iria acontecer, mas que não deixa de fazer um pouco de sentido. Acho que muitas pessoas, nesses últimos anos, usaram o visto de estudante como uma ponte, que é válido, mas não por tantos anos estudando, às vezes, inglês, né? Exatamente. Assim. O que acontecia muito? O pessoal vinha para cá com visto de estudante, ficava 5, 6, 10 anos estudando, né? E muitos acabavam trabalhando, abrindo companhias, e não é muito a intenção do visto de estudante. Não, o visto de estudante, a intenção inicial foi ter um visto para você vir estudar nos Estados Unidos, talvez começar com inglês, depois fazer um bacharel, mestrado, etc. Mas é sempre tentar se atualizar e depois aplicar para alguma coisa. Não para ter um visto ilimitado para sempre. Só para você poder ficar aqui de alguma maneira. Então agora, a grande mudança foi o visto de estudante. Você entrava nos Estados Unidos e você podia ficar por um tempo indeterminado enquanto você estudava. Então, enquanto você estava ativo, inscrito numa escola, numa instituição, com seu I-20, que é o documento que fala que você está na escola, válido, você estava legal no país. Então, você não precisava fazer mais nada. Contanto que estivesse estudando, estava legal. Era uma sigla que se chamava DS, que é Duration of Status, que é a duração do seu status. Então, você entrava nos Estados Unidos ou fazia a mudança de status aqui, I-20 válido, tá tranquilo, ia ficando. Agora, eles colocaram um limite em relação a isso. Então, se você está fazendo curso de inglês...
agora é o tempo do seu I-20, ponto. Pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você vai fazer curso de inglês, o limite máximo do seu I-20 vai poder ser só 2 anos. E se você está fazendo bacharelado, ou um PhD, ou mestrado, são 4 anos máximo. No máximo, que pode estar no seu I-20. Depois disso, não é que você não pode continuar estudando, mas você vai precisar mandar uma aplicação para o governo, fazer uma nova... Seria uma extensão de visto de estudante, né? Que vai existir, imagino... Em breve eles devem soltar o formulário, mas uma extensão de visto de estudante explicando por que você quer continuar estudando. E uma coisa importante, você não vai poder continuar, por exemplo, depois de 2 anos fazendo inglês. Então, depois de 2 anos, acabou o inglês, você vai precisar crescer um pouco. Aí, você está fazendo um associate, vai precisar crescer um pouco no bacharelado. Então, sempre crescendo na régua e não mais voltando para trás. Eu já conheci pessoas que estavam fazendo um mestrado e depois foram fazer curso de inglês de novo, que... Na verdade, não faz sentido, né? Se você já fala inglês para fazer um mestrado, como que você volta para trás? Mas, então, agora essa regra, essa nova mudança foi muito grande. Foi uma coisa, assim... chocante. Chocante. Mas, assim, que faz sentido, né, Isa? Eu acho que, como a gente falou, que a intenção do visto é para você estudar. Essa é a intenção número 1, né? Tem alguns programas que você também pode receber o OPT, pode trabalhar enquanto você estuda. Não é todo o programa, mas tem essa opção. Mas a intenção é essa. Então, eu acho que o governo, eles estão meio que... Pode ser consertando ou cobrindo esse loophole, né? Que as pessoas... Estava acontecendo. Muitas pessoas estavam tirando uma certa vantagem do visto. Então, não vejo como uma coisa ruim. Eu acho que é uma coisa interessante, mostrando que pelo menos o governo está trabalhando para melhorar o sistema. Exato. Igualmente com o H1B. O H1B tinha tanto fraude no passado e hoje, não sei, eu acho que está bem melhor o programa. A gente viu o número de aprovações aumentar. Parece que está mais baseado agora no salário do que qualquer outra coisa. Então, acho que eles estão tentando fazer essa mesma coisa com o visto de estudante e melhorar o sistema. Então, eu acho que estou de acordo. Acho que até agora... eu acho assim... Vamos ver na prática. Toda mudança, a gente se assusta primeiro, né? Exatamente. Fala, meu Deus, como isso vai funcionar, na verdade. Mas acredito que se você realmente está usando o visto de estudante para estudar, para fazer sua carreira... Vai continuar para você, não tem problema, né? Então, você só vai precisar continuar fazendo sentido. Até umas pessoas comentaram comigo, mas eu já queria fazer um mestrado depois. Não tem problema, eu não vejo problema em fazer depois. Essa extensão, pelo que eles dizem não é na lei nova, no novo que eles publicaram, né, no registro, eles falam que você vai precisar só explicar o que você quer fazer em seguida. Então é isso, explicar. Acabei o meu bacharelado, agora eu estou interessado em fazer um mestrado. A gente vai acompanhar nos próximos anos para ver quão provável vai ser isso ou não, mas eu não imagino que seja algo tão difícil se faz sentido com a sua carreira profissional, né? Exatamente. Eu acho que na prática a gente vai ver no dia a dia como que vai funcionar isso, mas é exatamente isso que a Isabela falou. Eles vão querer saber que realmente você está fazendo ou está elevando a sua carreira, né, de estudos. Nesse caso, eu acho que é só uma maneira deles conseguirem verificar um pouco mais de perto se você está fazendo aquilo que você falou que você ia fazer quando você aplicou para o visto. E outro ponto importante também, antigamente tinha um grace period, um período de 60 dias para você fazer essas mudanças. Hoje, ou começando em setembro, vai ser de 30 dias. Isso é uma grande diferença, porque isso eu tô com um pouquinho com medo, para te falar a verdade. Por quê? A gente sabe de vez em quando como que funciona com correio, com imigração. 30 dias, na minha opinião, eu acho que é pouco. Não concordei muito com essa mudança. Você vai precisar ter planejamento mais do que nunca, né? Exatamente. Então, agora mais do que nunca, qualquer um que está com um visto de estudante ou pensa em aplicar para um visto de estudante, isso você tem que ter atenção. 30 dias passa muito rápido. Se já está terminando o seu curso, por exemplo, de inglês, você quer agora fazer um associate, que é um curso de 2 anos aqui, né? É um pré-bacharel, de uma certa maneira. Ou mudar para o seu bacharel, 30 dias é muito pouco. Então, pré-planejamento. Tem que se preparar bem antes de tá começando a pensar, ok, tá chegando 3 meses do meu visto de estudante de expirar, já vamos começar a planejar. Eu vou pensar no que eu vou fazer no futuro, Assim, por enquanto, quem já tem um I-20 válido e por 2, 3 anos vai continuar, eles vão honrar, né, até 15 de setembro. Depois disso que vai começar essas mudanças maiores. Então, até 15 de setembro tá tranquilo, mas depois disso fiquem de olho que vai valer esses 30 dias e assim...
precisa seguir isso. Se você passar esses 30 dias, vai ficar fora de status. Sim. E esse DS também, além do visto de estudante, ele é para o visto I, que é o de repórter, que antes era válido até o tempo do seu contrato, então não era I-20, mas era o seu contrato de trabalho, então se você renovava o contrato, você continuava com duration of status, e agora não vai ser mais, agora eles colocaram um limite de 240 e poucos dias, e se, de novo, você quer estender, vai precisar estender, e o visto J1, a mesma coisa, é o que vale no seu DS 219, e se você quer estender, tem que avisar eles que vai estender. O visto I, eu acho que é onde teve mais, não vou falar fraude, mas onde o pessoal mais tirava vantagem do tempo, porque contrato? É um contrato de uma companhia do seu país, nesse caso vamos falar do Brasil, onde você fala que você é um repórter, né? Tá vindo cobrir a ideia do visto I é você trabalhar para uma emissora, por exemplo, no Brasil, cobrir alguma coisa, cobrir alguma história, um evento, né? uma Copa do Mundo e voltar. Só que já que tinha esse DS, então você não tem um tempo limite onde você precisava sair. As pessoas ficavam aqui como repórteres 5, 6, já havia até 8 anos de ficar dessa maneira. E, claro, que está trabalhando em outras áreas e que essa não é a ideia, né? Então, assim, eu acho que hoje, mais do que nunca, o que a gente está aprendendo com esse governo é que eles estão seguindo a lei bem mais de perto e que tem que tomar cuidado com tudo que for feito. Eles estão perguntando qual é a intenção do seu visto. Se você está vindo para passear, vem para passear. Se você está vindo para estudar, vem para estudar. Se você quer vir trabalhar, tem vistos de trabalho para você trabalhar. O que eles estão querendo eliminar é as pessoas... Fraude. Eu estou de acordo com isso. A gente não quer um país melhor, a gente quer um governo que segue as regras. Então, é isso aí, pessoal. Na verdade, a gente gosta dos Estados Unidos. Na verdade, os imigrantes vêm para os Estados Unidos porque querem organização, muitas vezes. Muita gente fala pra gente assim, eu vim pra cá porque o Brasil era perigoso, porque o Brasil tinha um jeitinho brasileiro. Nada funciona. Então, assim, aqui é uma maneira de funcionar se você seguir as regras. Então, assim, eu acho que dá medo inicialmente, mudanças, dá medo tudo isso, mas eu vejo essas mudanças como uma coisa positiva, não tanto como negativa. Apesar de muita gente não vai concordar com a gente, eu acho que essas fraudes que estavam acontecendo acabam uma hora caindo sobre terra e prejudicando quem está aqui de verdade, né? Quem está fazendo certo. Isa, a gente quer fazer as coisas certas, né? A gente sempre quer fazer tudo correto, bonitinho, de acordo com a lei aqui no escritório. Então a gente fica animado com essas mudanças porque vai melhorar o sistema como um todo. Por exemplo, a gente vai falar agora um pouquinho também da Public Charge, que teve essa pausa de 75 países, né, não terem a emissão do visto permanente nos seus passaportes, teve muito a ver com o Public Charge e saiu agora, a Isa vai explicar pra gente um pouquinho dessa nova Public Charge, como vai funcionar, como isso pode ser levado em análise no seu processo de imigração, com processo de Green Card ou com visto de trabalho, e tudo isso teve essa pausa para eles reanalisarem como que a gente pode implementar processos que vão melhorar o sistema imigratório para trazer imigrantes qualificados, para não ter fraude. Não tendo fraude, por exemplo, eu volto, por exemplo, do H1B. Teve muito fraude, muitas vezes, da comunidade indiana, porque as companhias grandes de tecnologia aqui tomavam conta de muitos dos vistos. Então, isso limitava demais a capacidade de um cliente nosso normal ganhar um H1B. E hoje a gente já tem muitos mais clientes que ganharam o H1B, então eu pego essa mesma análise, essa mesma ideia e aplico aqui também. Eu acho que vai abrir mais oportunidades para as pessoas seguirem o caminho certo com outros tipos de vistos também. O H1B, eu acho que é uma boa coisa da gente falar dele também, porque teve um ano, se eu não me engano foi 2024, talvez, onde a pessoa podia se registrar em diferentes empresas, que foi o que aconteceu com os indianos, em diferentes empresas, então ela tinha 3 chances de ser sorteada, que é muito maior do que uma pessoa que só tem uma empresa, e as empresas de tecnologia fizeram um loop onde elas mesmas dividiam. Ela falava, então eu vou colocar essa pessoa, você coloca, e aí depois, quem foi sorteado, a gente faz a mudança de empregador depois. Era um esquema. Então, nesse ano, que eu não lembro se era 23 ou 24, 710 mil pessoas foram inscritas na loteria de H1B. Uma loteria que tem 60 mil vagas. Então, para uma pessoa normal com a sua empresa, qual era a chance de conseguir, sendo que o outro está tendo 3 vezes mais? Então, fez sentido fazer essa mudança, né?
fazer cada vez mais eles olharem mais de perto. Agora eles vão focar mais no salário da pessoa, no cargo que ela vai ocupar, para ver se ela vai ter menos chance, mais chance. Mas eu achei uma coisa, de novo, boa para ajudar as pessoas a serem mais justos no H1B. E uma grande mudança que teve também essa semana foi que os $100 mil que foi implementado no começo do ano, que a empresa teria que pagar $100 mil para contratar alguém com H1B que estava vindo de um país de fora fazendo processo consular, eles tiraram esses $100 mil. Então não vai ter mais. Graças a Deus. Isso não era justo, né? Isso não era justo. Isso então, era um visto de investimento. Você ia ter que pagar para a pessoa poder vir trabalhar para você. Então aí já era um pouco demais, né? Então isso eles viram e eles conseguiram bloquear. E aí o SIS uma ótima notícia, pessoal. Aderiu e falou, não, tá bom, não vai ter mais os $100 mil. Então isso foi uma coisa boa que eu achei que teve. E para você que talvez não saiba o que é o H1B, é um visto para profissionais, é um visto de trabalho, válido por 6 anos, tem intenção dupla, você pode ter ele e também estar aplicando para um Green Card. Isso ajuda muito quando você também, por exemplo, está nos Estados Unidos, com visto de estudante, por exemplo, quer aplicar para um H1B selecionado, tem muito menos risco de ir no Brasil para fazer o ajuste lá ou receber o carimbo lá, porque você não precisa mostrar que você tem home ties, você tem a intenção de voltar. O H1B não precisa mostrar essa intenção. Então, se você é um profissional onde tem um bacharelado, tem um mestrado, tem 12 anos de experiência, você pode aplicar, registrar para a loteria. E sendo selecionado, a gente teve nesses últimos 2 anos muitos mais clientes que foram selecionados no programa terem esse visto de trabalho, que isso facilita muito a vida. 6 anos de visto de trabalho aqui já te dá pode respirar, te dá uma tranquila. Você fica muito mais tranquilo em termos de, ok, agora podemos tentar um EB2, fazer um EB3 através de uma companhia, talvez o seu sponsor do H1B pode ser o seu sponsor no EB3. Então essa notícia que a Isabela falou é muito, muito importante, porque agora se você está no Brasil, não tem que se preocupar mais com esses $100 mil que teria. Que era bem alto mesmo. Que era bem alto. E outra coisa do H1B é a companhia. A gente pode ter maneiras diferentes. Quem pode ser o seu sponsor? Acho que isso é interessante para pode ser até também. Você mesmo. Você mesmo pode ter uma companhia nos Estados Unidos e ser o seu próprio sponsor, que é muito legal, né? Isso então, é super interessante. Você vai trabalhar no seu negócio. O João falou de ser selecionado, só para vocês entenderem também, é uma loteria, esse visto H1B. Como tem muitos aplicantes, uma loteria que acontece todos os anos em março. Fica aberto por 15 dias, você se inscreve, paga uma taxa hoje em dia de $210. E aí, no final de março, comecinho de abril, sai quem foi sorteado e aí você pode aplicar para vir para cá em outubro. Então, é um visto bem interessante. Para vocês terem ideia dos números, nesse ano, na loteria desse ano, acho que teve 200 mil aplicantes. São bem diferentes dos 700 mil de antes, né? Por que será? Por que será, né? E aí, as chances foram muito maiores. Tanto que, dos nossos clientes, acho que quase 50% foi selecionado, que subiu muito. A taxa de quem foi selecionado. E realmente foi muito... É um visto que está ajudando muitas pessoas, né? A já vir para os Estados Unidos, já começar a trabalhar, começar a sua carreira e não ter que ficar buscando outras alternativas. Essa administração, Isa, né, mais do que nunca, de novo, voltando para o que a gente estava falando anteriormente, eles querem meio que limpar um pouco do sistema imigratório. Então, a ideia vem primeiro com um visto de trabalho temporário para depois aplicar para um Green Card. Não tem que fazer assim, mas esse normalmente é o jeito mais, hoje em dia, mais seguro de ser feito, entendeu? Antigamente, vinha com visto de turista, já aplicávamos para o EB2 sem problema, tivemos milhares de casos aprovados assim. Até porque o EB2 era mais fácil. O EB2 era mais fácil, a permissão de trabalho chegava em 2, 3 meses. Então tinha as suas vantagens. Mas imigração, como a gente sempre fala, né? Tem as ondas. É igual um mercado financeiro. Sobe, desce, vem um visto que tá mais interessante hoje, talvez outro amanhã. $100 mil pro H1B, agora não tem mais, melhorou as chances. Então, cada ano vai mudando, cada administração vai mudando. Então, é sempre bom a gente ir analisando e vendo a melhor opção. Mas hoje, com essa administração, é bem mais viável e mais seguro aplicar, por exemplo, para um H1B, para outros vistos de trabalho igual o L1, que é uma transferência de um supervisor, executivo, etc., de uma filial brasileira para a americana. Um O1 baseado nas suas habilidades extraordinárias. A gente já falou um pouco sobre o O1 no passado e vamos gravar mais episódios se vocês quiserem. Pode até escrever nos comentários
quero que vocês expliquem mais sobre o visto L1, sobre o O1, tragam clientes que tiveram esses vistos. Podemos fazer isso também, mas eu acho que essa administração, o foco é esse. Muito foco no trabalho também, né? Pessoas qualificadas. Eu acho que essa administração está focando bastante nisso. Exatamente. Então, vamos falar agora de Public Charge. Public Charge, para quem não sabe, é uma carga pública. E o governo, eles querem analisar o quê? Você vai ser uma carga pública para o governo americano no futuro? Você vai depender do governo para health insurance, plano de saúde, porque eu sempre esqueço em português, desculpa, gente. Plano de saúde, coisas assim. Então, a Isa vai explicar um pouquinho pra gente sobre essa nova atualização que acabou de sair também da carga pública, para você saber aí o que você pode e não pode fazer, quais mudanças entraram. Então, Isa, explica um pouquinho pra gente sobre essa nova atualização. Basicamente assim, no governo Trump, no primeiro, eles falaram sobre isso, sobre o encargo público das pessoas. Quiseram implementar uma mudança, mas não aconteceu. Até aconteceu um pouco, mas logo já entrou o Biden e tirou isso. Agora voltamos de novo com o encargo público. Como o João explicou, como fazer a pessoa não ser dependente do governo. Aqui nos Estados Unidos tem muitas maneiras de você ser dependente. O plano de saúde, uma coisa aqui que se chama food stamps, que ajuda com comida. E muitas outras, eles olham quanto você ganha, qual é a sua idade, se você tem assets, então se você tem bens, contas de investimento. Eles olham tudo isso para ter a certeza de que você tem bens o suficiente, tem maneiras suficientes de se sustentar aqui. Então, a mudança grande eles agora, mais do que nunca, vão olhar tudo isso que eles não olhavam antes para ver, tá bom, então essa pessoa pode ser um encargo público, quanto ela pode ser um encargo público? Muito, pouco? Aí, basear a decisão do green card da pessoa nisso. Agora, a gente ainda não sabe exatamente o quanto eles vão olhar. Mas o que a gente tem visto nessa administração é que eles cada vez mais vão olhar a totalidade das circunstâncias. Então, a pessoa usou um pouco do plano de saúde, mas olha, ela nunca usou outra coisa, ela tem um salário bom, então quer dizer que ela vai pagar. Então, algumas coisas eles vão olhar, balancear, e como aquele memorando que todo mundo ficou com medo lá atrás, falava também de discrecionalidade, então o oficial vai cada vez mais poder olhar um total da vida da pessoa. Exatamente. Então, não é só, o EB2 dela foi aprovado, ela já tem o green card pronto. Não, agora eles vão olhar uma coisa um pouco mais de fora, né? Exato. O quanto essa pessoa pode trazer de bom e quanto ela vai tirar de bom, para ver se ela, no balanço geral, se vai ser positivo. Agora, no consulado, muitas pessoas estão perguntando pra gente quando vai acabar essa pausa, quando vai acabar. A gente ainda não tem essa informação. Não temos nenhuma ideia, para ser sincero. Eu não posso dizer, tá aparecendo que daqui uma semana. Não. Mas, se eles estão criando regras falando do public charge, e essa pausa foi por causa do public charge, possivelmente, imaginamos nós que estamos caminhando para o fim da pausa, né? Exatamente. E assim, como a Isabela falou, agora temos atualizações, temos regras novas, vamos ver. Quando a gente fala isso também, a gente não quer nunca colocar medo na pessoa. Não vou aplicar. A gente não quer. Assim, você ainda pode ter um seguro de saúde. É só tomar cuidado em com que tipo de aplicação será feita. Então, vamos falar do seguro de saúde rapidinho. Se você quer aplicar para o seguro de saúde, tentar evitar, sempre foi nossa recomendação, né, Isa? Tentar evitar um plano onde tem muita ajuda do governo. Talvez você pague mais do que a metade, tenha um pouco de ajuda, isso não tem problema. Mas o que a gente tenta recomendar é ter um plano que você paga $5 por mês, entendeu? Isso daí é uma análise que hoje pode ser que essa administração leve mais em consideração. Não quer dizer que eles vão negar o seu processo por causa disso, mas hoje eles estão levando tudo isso em consideração. Em relação a essa pausa, parece que daqui a pouco vai voltar. Assim, cada coisa tem um lado bom e um lado ruim também, né, Isa? De um lado, tá meio que tudo parado no Brasil e outros países. Mas, para as pessoas que estão aplicando aqui dentro do país... Acelerou. Por causa da pausa. Então, de novo, as ondas da imigração americana. De um lado fica bom, de outro lado fica ruim. É saber analisar o que está acontecendo naquele momento. Sempre... por isso que a gente está fazendo esse podcast e segue a gente também no Instagram, a gente está sempre colocando atualizações lá. É porque toda hora está mudando alguma coisa. E aí a gente montar a estratégia para você. Então, se você está no Brasil agora,
está esperando essa pausa? Vai se preparando. Como eu posso não ser uma carga pública para os Estados Unidos? O que eu já posso fazer de agora para aumentar as minhas chances? Para quando eles tirarem essa pausa, eu já estou pronto para ir para os Estados Unidos. Entendeu? Então, essas coisas são muito importantes. Mais alguma coisa da carga pública? Não, acho que é isso. Acho que é isso, né? E o mais importante, gente, sempre é acompanhando dia a dia, porque vai mudando ainda, né? Toda hora. Agora eles publicaram isso, mas pode ser que daqui a pouco falem um pouco diferente. Então, a gente vai sempre trazendo atualizações, principalmente no nosso Instagram, mas, assim, ir acompanhando. Não deixe uma notícia dar tanto medo em vocês, porque ainda vem explicações, ainda a gente tem que ver como que vai se aplicar. Então, acho que isso que é o mais importante. Agora vamos falar de um tema bem polêmico, né, que está acontecendo agora. Das viagens? Falar das viagens. Então, pessoal, começou o quê? 2 semanas atrás, mas quando a gente começou a ouvir mais, né, de pessoas viajando dentro do país, que era uma coisa que, desde que a gente começou a trabalhar, acho que a gente nunca ouviu falar de... Na minha vida, eu acho. Nunca, né? De gente sendo presa dentro dos Estados Unidos por não ter status. Tudo bem, viagem internacional, claro, todo mundo sabe que vai ter que voltar, vai passar pela imigração. E se você não tem status... E o oficial do CBP pode falar sim ou não sempre. Sim ou não sempre. Isso daí não muda, tá igual. Só que agora, nessas últimas 2 semanas, o que a gente tem visto bastante e realmente está acontecendo são pessoas em status pendente, por exemplo. Entrou com visto de turista, aplicou para uma extensão, só que ainda não saiu a extensão, ou aplicou para uma mudança de status de turista para estudante, sendo presas em aeroportos em voos domésticos. E isso é uma coisa nova que todo mundo precisa, vou olhar para todas as câmeras aqui, todo mundo precisa estar atento a isso. Nossa recomendação: o que controla aqui nos Estados Unidos é o seu I-94. Se passou do limite do I-94... Explica o que é o I-94, né, João? Boa. O I-94, quando você entra no país, ou com visto de turista, com visto de investidor, de estudante, antigamente você recebia o carimbo, hoje não tem mais. Você pode entrar, você bota no Google I-94, você coloca a sua informação lá, seu nome, sobrenome, número do passaporte, etc. Vai mostrar quando que você entrou nos Estados Unidos e até quando você pode ficar nos Estados Unidos. Então, se você entrou com visto de turista, que é o mais comum, todo mundo sabe, normalmente você ganha 6 meses. Antigamente, com o de estudante, era DS, só que agora você vai ter o seu limite. Então, o I-94 é para te falar, você tem esse limite que você pode ficar. Esse documento é o que controla. Sempre controlou. Só que no passado não tinha tanto monitoramento, não tinha tanto, né, do governo. Eles não estavam seguindo tanto. Não é que eles seguindo, mas eles não estavam prendendo ninguém no aeroporto. Eles não estavam olhando para isso. Eles não estavam olhando tanto para isso. Hoje em dia mudou completamente. Então, e eles não estão errados, tá? É só uma maneira diferente de aplicar a lei. Então, se hoje você entrou nos Estados Unidos, você tem uma data do seu I-94, passou daquela data, você aplicou para uma mudança de status ou uma extensão no seu visto e ainda não saiu, está pendente, tecnicamente eles podem te prender, tá? E eles começaram a fazer isso. Não é comum, mas agora a gente está vendo essas últimas 2 semanas, está acontecendo. Então, pessoal, nossa recomendação: se você não tem um I-94 válido, tenta evitar a viajar. Na minha opinião, e a gente vai falar um pouquinho também sobre detenções, pessoas presas, a gente está tendo que lidar com vários casos de pessoas que foram presas pelo ICE, a gente está brigando com o ICE para liberar eles com o juiz, etc. É uma dor de cabeça, custa caro, então a gente, né, Isa, está evitando. Se não precisa viajar, não viaje se você não tem um I-94 válido. Exatamente, eu acho que pegou a gente de surpresa, vou ser sincera. Na verdade, assim, eu acho que lá para fevereiro, março, não me recordo exatamente, começou a sair notícias de que o ICE e o TSA, né, que é a polícia do aeroporto, estariam cruzando informação, que nunca tinham cruzado antes. E aí, mas até aí, ok, ninguém sabia o que isso ia gerar, né? O ICE está cruzando informação, ok. Mas agora, então, o ICE, além de estar cruzando informação, está indo atrás daquela informação. E está pegando as pessoas. Principalmente, o João falou, quem tem caso pendente, mas nem tanto. Se você tem como evidenciar... então, se você vai viajar, se você não vai seguir a recomendação e vai viajar, sempre tenha com você a evidência de que você está com um processo, que você fez tudo certo, que você aplicou no período certo que tinha que aplicar, para você poder explicar para o oficial, que talvez tenha uma explicação.
Mas se você está sem status, eles estão realmente... Esquece. Te prendendo. E eu já ouvi histórias de diversas maneiras. Já ouvi história de a pessoa tá entrando no avião. Histórias reais, tá, gente? Eu não tô falando de história de coisa que não acontece. Pessoas que eu conheço de verdade. Pessoa entrando no avião e o ICE estava na porta. Já vi pessoas que estavam no saguão lá de embarque e o ICE pegar. Já vi pessoas passando no raio-x e o ICE pegar. Então, assim... Depois de entregar o driver's license ali no TSA. Exatamente. Então, isso vale para pessoas que estão com processo pendente, processo de mudança de status, processo de ajuste de status. Já vi gente até que tem permissão de trabalho válida. De asilo pendente, que está com permissão de trabalho. Asilo pendente, isso que eu ia falar. E fora de status. Então, assim, agora não é o momento. Se você não precisa viajar, se vai ser eletivo, né? Não viaje, na minha opinião. Eu acho que agora não é o momento. Talvez... Daqui uma semana esteja diferente de novo. Sim, E a gente vem aqui e vai falar pra você se mudou. Mas hoje, pelo amor essa de Deus, informação. Toma cuidado. Porque se eles te prenderem, o que acontece, Isa? Aí, se ele te prender, vai te levar pra prisão do ICE. Muitas vezes não é no seu estado. Muitas vezes... A maioria das vezes não é no seu estado. Ou vai ser inicialmente, dali 1, 2 dias vão te transferir de ônibus para outro estado... e aí a gente precisa começar um processo de pedir fiança, que é o bond, né? Isso. E a fiança não é rápido, igual quando é um processo criminal. A gente está falando hoje em dia de, às vezes, 1 mês para conseguir uma audiência. Facilmente. O último cliente que a gente teve ele foi preso pelo ICE. Uma situação diferente, não foi no aeroporto, ele estava dirigindo e o ICE parou, que eles também agora estão começando a ver pela placa do carro também, então é muito importante o carro tem que estar registrado, tudo isso, mesmo assim eles podem parar você, tá? E ele foi preso pelo ICE aqui na Flórida, ele foi transferido para Michigan. Ele acabou de sair de lá, a gente conseguiu tirar ele de lá, a gente teve uma audiência com o juiz, pedimos um bond, o bond é uma fiança, o juiz deu uma fiança de $10 mil. Graças a Deus ele tinha alguém que conseguia pagar esse valor, ele pagou esse valor e a gente conseguiu essa última sexta-feira agora tirar ele de lá. E tirar ele de lá que eu digo, eles pediram para enviar um Uber para detenção, para cadeia. Ele estava numa cadeia normal, tá? Separado, eles ficam separados, mas esse estava em uma cadeia normal em Michigan. A gente teve que pedir um Uber para ir para lá buscar ele. E eles pediram um ticket de um Greyhound. Greyhound são os ônibus aqui que você pode viajar dentro do país. E a gente teve que comprar um ticket de ônibus de Greyhound de 32 horas, comprovando que ele ia pegar esse ônibus para sair de Michigan até Miami. Todo esse processo demorou 1 mês. Do momento que ele foi preso até ele sair essa última sexta-feira, foi 1 mês. Hoje a gente já tem uns 10 a 12 clientes que foram presos em situações diferentes. Não quer dizer que todo mundo está sendo preso, não é pelo isso. Amor de Deus. Também não quero colocar medo aqui. Eu quero explicar histórias, a gente quer explicar histórias para vocês entenderem como funciona, como está acontecendo hoje. Mas não é para ter medo, é só para vocês entenderem. Dos clientes que a gente teve presos agora, graças a Deus, conseguimos soltar todos, fazendo os argumentos na frente do juiz, pedindo fiança, conseguimos. Mas o que a gente quer dizer aqui é que o processo é demorado. Não é que você é preso e 1 dia, 2 dias depois você está solto. Como não. Se fosse um crime, quando é criminal, né? Criminal normal. Rapidamente você é solto. Exatamente, não é assim. Pelo menos hoje, com o ICE, não está sendo assim. Eles não têm uma boa vontade de deixar o pessoal ir assim. Alguns a gente até teve que brigar um pouquinho a mais. O juiz deu a ordem e mesmo assim o ICE enrolou 2 dias. Então, assim, é um processo demorado. Por que a gente está falando isso? Voltando para o momento atual, cenário atual de viajar. Se você não precisa viajar, está nessas situações que a Isabela explicou, tenta evitar, porque a gente não quer que você entre nesse período, você vai gastar dinheiro, é caro, e ter que lidar com essa dor de cabeça. E o que eu acho pior é que assim, o ICE tem prendido pessoas de uma maneira cruel. Sim. Eu ouvi caso de cliente nosso que foi preso com o pé algemado, a mão algemada e algemada ao corpo, coisa que não tem necessidade, né? Esse cliente, eles largaram no meio da rua. Desculpa, eu te interromper, que foi uma coisa assim, eu fiquei muito irritado, porque eu falei, não, realmente passou do limite. Ele saiu, eles não deixaram ele ter as roupas dele de volta, então ele estava com roupa de preso na rua, ele teve que pegar Uber com roupa de preso. E tem vezes que eles nem devolvem o celular, eu já ouvi histórias também, então você fica ali
tá bom, saiu da prisão, mas você fica quase que largado. No meio da rua. Né? No estado, longe. Então, eu acho que esse não é o momento de a gente brincar com eles, né? Infelizmente, eles estão assim. Outro caso também que aconteceu essa semana foi um cliente que foi numa entrevista de imigração. Estava fora de status antes. A entrevista dele era de casamento, mas o marido não era cidadão americano ainda, só tinha green card, então não dá para passar automático, né? Você não pode aplicar. Quando tem green card só, você precisa de um perdão, se a pessoa não é americana. Então, foi uma entrevista só de casamento, não foi de green card. E acabou a entrevista, essa pessoa resolveu não levar advogado, ele não era nosso cliente antes. Foi sozinho, acabou a entrevista, o ICE foi, pegou ele e levou ele preso. Então, assim, ao mesmo tempo que você tá lá para tentar solucionar o seu status, né? Talvez um advogado poderia ter ajudado, talvez. Esse cliente tinha um asilo pendente, mas que tinha sido aplicado depois que ele tinha ficado fora de status. Mas você tem que saber que você também está correndo esse risco, até na entrevista de imigração. Sim, por isso que é sempre importante, a gente vem falando isso daqui muitas vezes, hoje mais do que nunca, ter advogado, tem que ter advogado, especialmente tudo hoje, que você faz. Não é para brincar. Você vai pagar mais no advogado? Sim, talvez, mas lá na frente, a gente vê isso toda semana, vai custar tão mais caro. Eu acho que nesse momento não é o momento de pensar nisso, é pensar ter a proteção necessária, saber das atualizações, procurar se realmente há um advogado ou não que está lidando com esses processos, que tenha experiência com esses processos. Não são todos advogados que fazem casos de detenção, fazem casos em corte, e a gente faz. Então, assim, ficar atento a se preparar da melhor maneira possível. Eu acho que agora, mais do que nunca, é estar preparado para tudo. E outra coisa que eu acho importante para todo mundo é ter o seu advogado e você decorar o telefone do seu advogado. Sim. Porque muita gente... Quer dizer, todo mundo hoje em dia, a gente tem o celular, você nem memoriza mais telefone, né? Eu acho que talvez eu sei o telefone do meu marido e olhe lá. Não sei de cor telefones. Então, você já ter na sua mente, tentar memorizar do advogado que você confia, para você poder ligar caso alguma coisa dessa aconteça com você, né? 100%. Porque eu acho coisas importantes. Ter o telefone do seu advogado, isso se você é imigrante, né? Que se você está passando por processos. Ter com você anotado, ou num computador, e alguém que você confia, senhas de banco, senhas importantes suas, para poder qualquer coisa alguém ter acesso, porque pensa que se você vai ficar um mês preso, você vai precisar de alguém te ajudando em relação a isso. E outra coisa muito importante é, se você tem filhos, deixar já escrito, existe um documento, na Flórida pelo menos, mas já deixar avisado com amigos, etc. Quem que você quer que olhe seu filho, deixar já avisado em escola também, quem que você confia, contatos de emergência, né? Porque isso, se caso você é preso, você não tem cônjuge, etc., você precisa ter alguém que vai saber cuidar das suas coisas, se caso precisar. Isso se você é imigrante, é muito importante você já deixar essas coisas meio que pré-estabelecidas, né? Com certeza. Em uma audiência onde a gente pede o juiz para você ser solto, a gente tem que apresentar diversos documentos, diversas evidências mostrando que você tem um good moral character, que eles chamam, né? Você é uma boa pessoa. É uma boa pessoa. Assim. Está declarando imposto de renda, já teve algum crime no passado. Se você tem plano de saúde também, a gente apresenta cartas de amigos, você tem envolvimento na sua comunidade, você faz parte de uma igreja, tudo isso a gente monta para apresentar ao juiz por que o juiz deveria te liberar enquanto o seu processo de imigração está pendente. Então, o que a Isa falou é super importante. Com filhos, a gente sabe que é o mais importante, é a maior preocupação de uma família. Então, tendo Power of Attorney, essa carta explicando quem estaria responsável pelos filhos caso você seja preso, acesso a contas é muito, muito importante, porque você possivelmente pode ficar preso um mês. A gente tem que apresentar para o juiz também que você declarou, tem contas bancárias aqui, tem dinheiro nas suas contas para tomar conta sua e da sua família. Então isso tudo é muito, muito importante para a gente poder apresentar para o juiz quando chegar a esse ponto da audiência, pedindo para o juiz para te liberar. Eu acho que são precauções. Agora, todo imigrante já tem que ter as suas precauções, as suas coisas.
e ter um contato de emergência para saber o que vai fazer. É isso aí. Mais alguma coisa que você está querendo... Deixa eu lembrar de mais alguma coisa. Explicar para o nosso público? Eu acho que a gente, só voltando sobre entrevista de novo, acho importante sempre levar um advogado. Muita gente às vezes faz o processo com algumas pessoas que não podem te representar. Agora, mais do que nunca, é hora de levar o advogado com você. Dizer que entrevistas estão acontecendo em quase todo tipo de caso hoje em dia. Sim. Não é mais aquela coisa de, não tá tendo entrevista. Sim, tá tendo entrevista para quase todo mundo. Então, 80%, 90% EB3, dos casos. EB3, EB2, casamento. Todas essas estão tendo. Se te chamarem para entrevista, não ache, ai meu Deus, o meu chamou para entrevista. Não, tá acontecendo isso com todo mundo. Acho que é bom a gente deixar bem claro isso, né? Que às vezes as pessoas têm medo. Na verdade, está sendo mais incomum não ter entrevista do que ter entrevista. E aquele outro ponto que a gente estava conversando, acho que é bom falar também, se um processo for negado. É que hoje em dia, a gente já falou isso um pouquinho em outro episódio, se eu não me engano, mas hoje, antigamente não era assim. Antigamente a gente tinha um processo negado, muitas das vezes a gente reaplicava e até acabava ganhando na segunda ou terceira vez. Ou apelava, tinha várias maneiras, etc. Né? Hoje, voltando àquele ponto que eu falei anteriormente sobre o I-94 sendo o instrumento principal para eles analisarem status, se já passou do seu I-94, você aplicou para um EB2 ou um EB3, etc. Ou até uma mudança para O1, né? Ou até uma mudança para O1. E esse processo foi negado hoje, com essa administração, especialmente nesses últimos meses. O que eles têm feito é enviado um documento chamado NTA, que é Notice to Appear, que é o começo de um processo de corte, é um processo de deportação. Então, hoje... isso, de novo, ondas da imigração, né? Era diferente no passado, hoje, não, infelizmente, não é assim. Se ter alguma negação no seu processo, a gente tem que analisar o caso, claro, liga pra gente, marca uma consulta, marca uma reunião, mas na maioria dos casos a gente tem recomendado sair e tentar ou do Brasil, ou tentar sair e voltar com outro visto válido. Porque rapidamente eles estão já colocando a pessoa em processo de deportação. Isso muito nunca rápido. Aconteceu antes, né? Isso não era assim que funcionava. Às vezes a pessoa nem era colocada em processo de deportação, mas agora foi negado, já logo já entra em processo de deportação e isso vai ficar no seu histórico para sempre, né? Sim. De imigração. E se chegou uma carta, não é o fim do mundo, não, tá? Não é. A gente quer tentar evitar isso. Então, se um processo for negado, liga pra gente imediatamente, a gente analisa. Muito provavelmente a gente vai falar, se você não tem um ou outro status, sai do país para evitar. Mas se chegou pra você, também não apavora. Tem como a gente resolver também. A gente tem diversos casos em corte, onde a gente vai representar você na corte. Tem maneiras, dependendo do seu caso específico, onde a gente pode argumentar possíveis... Como é que fala relief? Maneiras de defesa. Maneiras né? de defesa, de retirar o seu processo da corte. Se você tem um I-140 aprovado, a gente pode conseguir fechar o seu processo na corte. Então, se você é uma daquelas pessoas que recebeu um NTA, primeiro, ter representação de advogado, especialmente na corte. Imediatamente. Imediatamente, tá? Isso é número 1. E não apavora. A gente pode ter caminhos também. Mesmo se não tem nenhum caminho e a única saída é sair, até lá a gente pode pedir por uma coisa chamada saída voluntária, que não é 100% garantida, mas na grande maioria das vezes, especialmente hoje com essa administração, com esses juízes, já que eles estão com tantos casos na corte, eles estão aprovando quase todos os pedidos de saída voluntária. O que isso significa? Se você entrou na corte, recebeu um NTA, agora está em processo de corte, e a gente não consegue achar nenhuma maneira de você ficar aqui, algum argumento para fechar o processo, no final a gente ainda pode pedir uma saída voluntária, um voluntary departure, que você não recebe uma ordem de deportação. O que isso significa? Você não vai ter esse período de 10 anos aí que você não pode voltar para os Estados Unidos. Vai ficar barrado, né? Você vai ficar barrado. O famoso banimento, né? Exatamente. Então, se você tem, por exemplo, um processo pendente de EB3, que a Isa é especialista em EB3, o I-140 está para ser aprovado, você recebe uma carta dessa, tem a saída voluntária, você ainda pode terminar esse processo no consulado do Brasil e não ter que esperar 10 anos, não por exemplo. Banimento, Então, não fique... Eu sei que a gente falou muita coisa aqui, né? E eu sei que dá medo. Eu entendo, a gente entende completamente, a gente sabe como é que funciona, a gente está lidando com isso todo dia, mas a gente pode criar um medo? Pode, faz parte, mas ter informação, né, Isa? Ter informação para saber o que fazer. Eu quero só adicionar um ponto na NTA, só para eles saberem,
que a partir do momento que você é colocado num processo de deportação, você não pode mais pegar o avião e ir embora. Quer dizer, você até pode. Mas você já está agora na corte, já está no sistema e você precisa resolver esse problema para daí você ir embora. Nem que seja a saída voluntária. Sim. Mas agora já não é mais aquela coisa fácil de, eu vou embora, pronto, resolveu. Não é mais assim. Eles vão considerar que você abandonou o seu caso, deixou aberto, e aí o banimento, e aí talvez você nunca mais consiga voltar. Então, por isso que essa NTA, a partir do momento que você recebe esse documento, entrar em contato com o advogado e ver a melhor maneira de sair dela. Exatamente. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Mais alguma coisa? Acho que... Não sei o que você acha. Acho que de novidades de agora, por hoje, acho que é isso. Mas teve um outro episódio que a gente falou, eu não sei qual que vai pro ar antes, mas o mais importante para vocês entenderem sobre imigração é que, como o João falou muitas vezes agora, são ondas. Imigração muda muito. E muda por quê? Não é porque a lei muda, é porque a maneira que a lei está sendo interpretada muda, dependendo de cada governo. Então, a imigração hoje pode estar de um jeito, amanhã, definitivamente mesmo, amanhã pode estar de outro, depois de amanhã de outro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, saber o que está acontecendo. O imigrante tem que, sim, se manter atualizado de fontes verídicas, né? Saber aonde você está procurando a informação. O ChatGPT, ele é um lugar incrível, ele é muito bom, mas se você, por exemplo, não sabe fazer uma pergunta de imigração, ele não vai te responder a resposta certa. E muitas vezes até recomenda, né? Fale com um advogado de imigração, porque, assim, nesse momento, a informação certa é o que vai te guiar para o caminho certo de imigração. E te proteger, né, Isa? Te proteger, exatamente. E é isso que a gente quer fazer. Então, pessoal, esse episódio foi um pouquinho diferente. Não tivemos um convidado hoje aqui, mas a gente queria muito fazer esse episódio para esclarecer algumas das atualizações. Eu acho que a gente vai acabar fazendo alguns assim, né, Isa? Porque tem muita mudança acontecendo muito rápido e o nosso objetivo aqui não é colocar medo em ninguém, como eu quero falar isso mais uma vez, é pra gente informar a vocês a fazerem as escolhas certas, ter um caminho certo para você, tentar te proteger da melhor maneira possível. Somos imigrantes, a gente sabe como funciona, nossas famílias, amigos, então a gente está nisso também, estamos... Com cada mudança, a gente sofre também com vocês. Então, a gente quis trazer esse episódio para fazer isso, para esclarecer algumas dúvidas, algumas atualizações e continuem nos seguindo. Então, como sempre, se vocês gostaram desse episódio, compartilhe com amigos de vocês, curte os nossos vídeos, segue a nossa página, que a gente vai continuar a cada dia, cada semana, trazendo mais e mais episódios para vocês. Fechou? É isso aí. Fechou. Obrigado, gente, por Valeu, ouvir pessoal. até aqui. Curte, comenta que a gente vai continuar trazendo informação. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.